Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Língua Pátria. Sou Diego Abreu, vocês me conhecem, é sempre uma alegria enorme ter vocês aqui na minha casa e no meu canal, desta vez, pela última vez no ano de 2023. Então, um dos pedidos mais recorrentes que eu recebo aqui no meu canal é que eu faça sugestões de obras, de livros, de pensadores para as pessoas que vêm aqui tentando entender mais sobre o nosso país, né? Que vêm aqui ansiosos, sedentos para poderem conhecer o Brasil. Eu costumo fazer esse tipo de indicação, né, de uma maneira mais pessoal, individual, além de termos aqui também no canal uma série de vídeos que são dedicados a apresentar os diferentes pensadores, os diferentes intérpretes de Brasil, alguns mais conhecidos e outros menos conhecidos. Porém, como hoje é o último vídeo que a gente vai apresentar neste ano de 2023, eu queria terminar o ano de uma maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais, entre aspas, light, mais leve, do que apresentando um vídeo de reação sobre esses vira-latas que a gente costuma fazer aqui no canal, né? Então eu queria terminar o ano de uma maneira mais esperançosa, terminar o ano de uma maneira mais alegre. Por conta disso, a gente vai fazer hoje um vídeo em que eu vou apresentar para vocês 24 pensadores, né, em alusão ao ano de 2024, 24 obras, melhor dizendo, que são obras fundamentais para que vocês consigam entender, ó, o cachorro já dando ar da graça, para que vocês consigam entender o nosso país, obviamente, de uma perspectiva ampla, né, olhando o Brasil na sua plenitude, à luz de múltiplos ângulos, ângulos históricos, culturais, linguísticos, econômicos, materiais, geográficos e por aí vai. Porém, como um dos objetivos aqui do nosso canal também é tentar resgatar, recuperar uma parte da inteligência nacional que infelizmente se encontra completamente escanteada dos setores acadêmicos, dos setores do debate intelectual brasileiro contemporâneo, além de indicar esses 24 livros fundamentais, eu tomei a decisão de apresentar livros que não são tão conhecidos, ou então que são completamente desconhecidos. Então, por isso que o título do vídeo aqui são 24 livros fundamentais e pouco conhecidos para se entender o Brasil. Então, aqui, neste vídeo, eu vou apresentar aqui uma lista de sugestões de leitura para que vocês, ao longo do ano de 2024, né, fazendo a divisão aí, 2 livros por mês, que vocês mergulhem nessa leitura, mergulhem nesse acervo intelectual a respeito do nosso país e terminem o ano vindouro, o ano que vai começar amanhã, com um conhecimento mais aprofundado sobre o Brasil. Porém, antes da gente entrar no conteúdo aqui do vídeo, 2 recadinhos rápidos. Primeiro, aquele nosso protocolo em que eu peço a você que você deixe aqui a curtida neste vídeo, que você também, se não for inscrito aqui no canal, se inscreva e também, principalmente, que vocês ajudem a compartilhar, difundir, disseminar essa mensagem, mandando esse vídeo para outras pessoas, o pessoal aí do seu condomínio, a galera da família, o grupo do Zap, o grupo do trabalho, manda para todo mundo lá sugestões de leitura para se conhecer o Brasil. E, segundo recado, como estamos falando de leitura, deixo também, antes de tudo, uma sugestão para que vocês entrem aqui no primeiro link da descrição, que vai levá-los até o sítio virtual da Editora Clube de Autores, em que vocês vão encontrar o meu mais recente livro, intitulado Antologia do Viralatismo, em que eu traço um panorama geral a respeito das diferentes teses, narrativas, visões, teorias que têm o objetivo de compartilhar, difundir essa visão depreciativa, essa visão derrotista a respeito do nosso país. Então, feito aqui o jabá, vamos começar aqui com as sugestões de obras, sugestões de livros para 2024, tá? Então vou colocar meus óculos aqui, porque senão não enxergo absolutamente nada. Primeira sugestão de livro, antes de tudo, uma coisa mais metodológica aqui. Eu tentei fazer uma seleção das obras com base em certos critérios, de modo que a gente conseguisse abranger o máximo possível de facetas do Brasil, de facetas da brasilidade. Então aqui tem alguns livros que são livros de caráter mais histórico, tem alguns livros que são livros geopolíticos, tem alguns livros que falam sobre o aspecto linguístico, sobre o aspecto da organização política do país como um todo, tem introduções. Então,
essa seleção que eu fiz aqui, ela levou em consideração também esse critério da abrangência e da variedade de perspectivas. Então vamos começar aqui trazendo alguns livros que são, na verdade, introduções, né? São roteiros de leitura para pessoas que têm o interesse de conhecer o Brasil na sua integridade, na sua totalidade. O primeiro livro que eu vou sugerir para vocês é essa obra aqui do meu queridíssimo amigo, não sei se está dando para ver, do Felipe Quintas, intitulado Nacionalismo Brasileiro, Fundamentos, Intérpretes e História, que é uma obra, inclusive, que conta com um prefácio feito por um camarada chamado Diego Abreu. Não sei se dá para ler aí, ó. Diego Abreu, A Escuridão e o Clarão. Então essa obra aqui do Quintas, ela é, na verdade, a primeira escolha que nós temos em mãos para a gente ter um grande roteiro de leitura sobre os maiores pensadores, os pensadores mais importantes que mais contribuíram intelectualmente no fomento e na construção de uma teoria, uma visão engrandecida de Brasil. Né? Por isso que ele diz aqui pensadores nacionalistas. Esses pensadores não são nacionalistas no sentido ideológico, de seguirem, de fato, uma doutrina nacionalista, por assim dizer. Mas são nacionalistas no sentido mais amplo do termo, de fato, terem um compromisso com a construção intelectual do país e também um compromisso com esse esforço intelectual de compreender o Brasil na sua especificidade, também na sua riqueza. Então aqui, o livro ele tem 3 partes. A primeira parte é um debate que o Felipe ele constrói a respeito de temas, que são temas importantes na contemporaneidade, e como que a doutrina, entre aspas, nacionalista entende esses temas, qual seria a solução, a perspectiva apresentada pelo nacionalismo para cada um desses temas. Depois o Felipe ele vai apresentar essa grande revisão de diferentes pensadores, intérpretes, construtores de Brasil e qual era a visão que cada um desses autores apresentava. Então aqui a gente também tem uma seleção bastante eclética. O Felipe ele vai falar aqui, ó, pegar só uma lista de alguns desses autores. A gente tem o José Bonifácio, tem a Escola do Recife, lá do Fausto Cardoso, Tobias Barreto, do Silvio Romero, Euclides da Cunha, Eduardo Prado, Afonso Celso, Alberto Torres, Manuel Bonfim, Monteiro Lobato, Villa-Lobos, Stefan Zweig, Caio Prado Júnior, Alberto Pasqualini. Então a gente tem aqui, na verdade, uma seleção muito rica e muito ampla de diferentes autores, diferentes pensadores, e eu recomendo para quem eventualmente não tenha esse hábito de mergulhar no pensamento nacional e que queira uma espécie de um guia inicial para poder organizar os caminhos da leitura, que vocês adquiram aqui a obra do Felipe Quintas e que vocês a utilizem como esse mapa, essa cartografia, a partir da leitura dos artigos em que o Felipe apresenta, os diferentes autores, vocês podem selecionar os autores que vocês acham mais interessantes e que estão mais alinhados ali com o tipo de estudo que vocês querem desenvolver. Uma outra obra introdutória, essa daqui é bem mais velha, inclusive. Tem um amigo do canal aqui, o Adriano, que ele fala que os livros que eu apresento normalmente são papiros, e esse aqui está bem próximo de ser um papiro mesmo. Inclusive ele já está até rasgado aqui, ó, só o nível de degradação da obra, que é de 1935. Essa obra se intitula Inteligência do Brasil. Não sei se está dando para ver, é Inteligência do Brasil, do grande José Maria Belo, um grande advogado, jurista pernambucano, uma das grandes inteligências do Estado Novo. E essa obra aqui, ela não é tão abrangente, tão didática, tão elucidativa como é a obra do Felipe, mas ela apresenta um conjunto de ensaios muito interessante a respeito de algumas das figuras intelectuais mais importantes do período do Segundo Reinado e também do período da República Velha. Dentre esses ensaios, eu destacaria um ensaio que é dedicado ao grande Machado de Assis, que é simplesmente uma pérola, uma pepita de ouro que foi desenvolvida pelo grande José Maria Belo, em que ele apresenta uma leitura muito inteligente, muito perspicaz a respeito da obra literária do Machado. Por quê? Porque ele vai olhar para a obra literária do Machado não à luz da perspectiva literária, né? Que obviamente é o foco da grande maioria das análises que são desenvolvidas a respeito da obra, da produção
machadiana, mas ele vai olhar para essa produção literária tentando entender o que seria a produção intelectual que subjaz esse esforço de produção, de construção estética, o que seria, entre aspas, a teoria de Brasil, a interpretação historiográfica do Brasil, a interpretação sociológica de Brasil, que o Machado de Assis ele infunde, ele plasma na sua produção literária, especialmente nos seus romances. Então indico também a leitura aqui do Inteligência do Brasil, especialmente sobre esse ensaio do Machado de Assis. Seguindo aqui, então agora a gente vai iniciar uma certa transição, tá? Porque a gente vai falar ainda sobre um roteiro inicial de leitura para que a gente possa entender o nosso país, mas a gente vai começar também a trazer um pouco essa nossa revisão para o campo da linguagem. Então, o terceiro livro que eu gostaria de apresentar para vocês é aqui, ó, Introdução à Literatura Brasileira, do grande Alceu Amoroso Lima. Então, aqui, apesar de o título do livro ele dar a entender que esta obra é uma obra apenas de revisão e de estudo literário, a parte da obra que eu recomendaria mais vivamente que vocês lessem, né? Obviamente eu recomendo a leitura completa da obra, mas se vocês tiverem que escolher uma determinada parte para ler, eu recomendaria a vocês que vocês lessem a primeira parte, que é justamente o momento em que o Alceu Amoroso Lima vai apresentar uma das suas teses mais clássicas, né? Uma das suas teses mais lapidares, que é a tese dos 3 R's formadores, que servem como grandes marcos, balizamentos para o processo de desenvolvimento intelectual do nosso país, que são, a saber, a reforma, o renascimento e no caso no plural, né, as revoluções. Então, o Alceu Amoroso Lima vai entender que esses 3 marcos que se iniciam com a letra R, renascimento, revoluções e a reforma protestante, eles serviram como grandes diretrizes em torno das quais o pensamento brasileiro foi se desenvolvendo, tanto ao longo do período colonial, ainda integrado politicamente com Portugal, quanto também ao longo do século XIX, já depois da nossa independência. Então, é uma obra fundamental para se entender o Brasil do ponto de vista intelectual, né, do ponto de vista das ideias, das visões que moveram esse país, tanto no âmbito estético quanto no âmbito do pensamento político. Outra obra fundamental, tem um caráter histórico, mas também tem um grande valor literário, são os sermões aqui do padre Antônio Vieira. Aqui, obviamente, o elemento mais importante, que mais deve atrair a nossa atenção nessa obra é a qualidade estética dos sermões do Vieira, um dos maiores oradores que já colocaram o pé neste país. Porém, os sermões, especificamente aqui do Antônio Vieira, eles também têm um grande valor histórico para a gente poder compreender um período da história do Brasil que, infelizmente, é muito pouco compreendido e também muito pouco estudado, que é justamente esse período de transição entre aquele momento em que houve a unificação entre as coroas de Portugal e da Espanha e o processo de libertação, entre aspas, de Portugal do jugo do domínio espanhol e como que isso impactou o nosso país de uma maneira muito profunda. Vale lembrar, por exemplo, que existem vários intérpretes da história do Brasil que vão atribuir justamente essa junção das duas coroas, né? Na verdade, essa submissão de Portugal à coroa da Espanha, que vão atribuir a essa contingência histórica a possibilidade do avanço inicial das primeiras bandeiras, das primeiras expedições de invasão do território espanhol para além dos limites do Tratado de Tordesilhas, justamente porque havia uma certa conivência dos espanhóis em relação a essas entradas dos lusos brasileiros, uma vez que era tudo uma coroa só, era tudo um império só, era tudo uma unidade política só. Então aqui, nos sermões do Vieira, a gente vai ter, dentre outros momentos históricos importantes que são apresentados e discutidos de forma magistral pelo Vieira, a gente vai ter a guerra de expulsão dos holandeses da sua dominação do Nordeste brasileiro, né, que é um sermão muito famoso, muito conhecido do padre Antônio Vieira, que aqui está com o título de... Deixa eu ver se eu acho aqui...
Francisco Xavier, Misericórdia. Sermão para o bom sucesso de nossas armas na luta contra os batavos. Então, nesse sermão você vai ter uma descrição literária, uma descrição com requintes de genialidade de oratória desse processo histórico que era vivido naquele momento pelo Antônio Vieira e qual que era, num certo sentido, a compreensão da intelectualidade luso-brasileira naquele período a respeito da dominação batava, da dominação holandesa do Nordeste brasileiro. Agora vamos transicionar aqui, vamos falar um pouco sobre algumas obras que são importantes para a gente poder entender a função, o papel da língua portuguesa na Constituição do Brasil e também na constituição da unidade política e cultural do nosso país. Uma dessas obras absolutamente fundamental é esta aqui, ó, Língua Portuguesa e a Realidade Brasileira, do grande Celso Cunha, que é um dos maiores gramáticos de língua portuguesa aqui do nosso país, que junto com o professor Lindsay Sintra, que é um professor português, escreveu uma das mais brilhantes e das mais elucidativas gramáticas da língua portuguesa. Então, o professor Celso Cunha, além de ser um estudioso linguístico da nossa língua, do nosso idioma, ele também é um estudioso de caráter político, uma vez que ele tem várias obras, sendo essa, na minha visão, a mais importante, várias obras que são dedicadas a entender o significado cultural e político da língua portuguesa do Brasil na constituição da unidade cultural histórica do nosso país. Uma das noções, uma das teses, entre aspas, que vão ser esposadas nessa obra é o que ele chama de unidade na variedade. Ele vai entender que, subjacente a esse calidoscópio de diferenças em variações de sotaque, em variações regionais, em até em alguns casos variações dialetais na constituição das diferentes variantes da língua portuguesa aqui no nosso país, existe uma unidade que é uma unidade suntuosa e que tem naturalmente como lastro, obviamente, essa herança que existe do português de Portugal, e que foi abrasileirado, que foi tropicalizado no nosso país, mas essa espinha dorsal da constituição da língua, essa espinha dorsal ela não se perdeu. E o professor Celso Cunha também ele vai falar, dentro da sua argumentação, sobre um aspecto muito interessante, que é uma espécie de uma convergência que existiu no processo de formação inicial da língua portuguesa em Portugal e também no processo de adaptação, de tropicalização dessa língua aqui no nosso país, aqui no Brasil, que é justamente a existência de um ambiente predominantemente rural e como que essa ruralidade desse ambiente em ambos os contextos, né, na formação do português de Portugal e na sua brasileirização aqui no nosso país, contribuiu também para poder salvaguardar a unidade linguística do nosso país. Então, é uma leitura absolutamente fundamental, um livro em barato, também uma leitura relativamente simples. Aqui o livro tem, deixa eu ver, 100 páginas, mais ou menos, então vocês conseguem ler isso aqui numa tarde, tranquilamente, apesar de ele estar tratando de alguns temas que são temas específicos da área de linguística, né, dos estudos da linguagem. O professor Celso Cunha o faz de uma maneira muito fluida, de uma maneira muito leve. Outra obra também absolutamente fundamental para a gente poder entender o papel da língua portuguesa na constituição da unidade do nosso país, esse clássico aqui do Barbosa Lima Sobrinho, intitulado A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil. Então esse aqui é um estudo maravilhoso. Inclusive, acho que uma das primeiras aparições que eu fiz aqui no YouTube foi na live que eu fiz lá no canal Brasil Independente, do Felipe Quintas, em que eu tomei como base da minha exposição justamente essa obra aqui, ó, A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil. E o professor Barbosa Lima Sobrinho, ele além de esposar, no certo sentido, a mesma tese do professor Celso Cunha, essa da unidade na variedade, ele vai estabelecer uma correlação que eu acho uma correlação muito inteligente, e foi do Barbosa Lima Sobrinho que eu extraí essa ideia, que é uma ideia que eu carrego comigo, que é
como que o elemento lusitano, o elemento português, ele serve como uma força centrípeta, uma força de atração e unificação, uma espécie de uma espinha dorsal em torno da qual todos os demais elementos, todas as demais franjas constitutivas dessa universalidade cósmica civilizacional que é o nosso país, que é o Brasil. Então a língua portuguesa ela serve, e não só a língua portuguesa nesse caso, né, mas a lusitanidade como um todo serve como uma grande espinha dorsal, como um grande eixo em torno do qual todos os demais elementos, elementos africanos, árabes, indígenas, europeus, asiáticos de modo geral, revolvem e vão encontrando essa feição ao mesmo tempo variada, mas que tem uma identidade, que tem uma unidade absolutamente incontestável. Então, eu também recomendo a leitura aqui da obra do professor Barbosa Lima Sobrinho, esse grande pernambucano. Por falar em pernambucanos, a gente não pode fazer uma revisão de obras para a gente poder compreender o Brasil sem falar do grande Gilberto Freire. Via de regra, quando a gente fala do Gilberto Freire, as primeiras obras que vêm à nossa mente é a grande tríade que foi composta pelo Freire, que é o Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Obviamente que eu também recomendo que vocês leiam essa tríade. A gente não consegue entender nada do Brasil se a gente não passar de uma maneira rigorosa e de uma maneira aprofundada pelo pensamento do Gilberto Freire. Inclusive, o Gilberto Freire foi o primeiro autor que eu resenhei aqui na minha série de vídeos sobre as bibliografias do Brasil, demonstrando, obviamente, o seu caráter fundamental em qualquer empreitada de entendimento sobre o nosso país. Porém, aqui eu vou indicar duas obras que não são tão conhecidas desse grande arsenal, desse grande acervo intelectual que foi composto pelo grande Gilberto Freire. A primeira delas é essa obra magnânima aqui, intitulada Uma Cultura Ameaçada, a Luso Brasileira. Como vocês podem ver, é um livrinho que está bem acabado. Ele é de 1942, no Estado Novo ainda. Ele é um livrinho bem fluido de se ler, na verdade é um conjunto de 3 ensaios. Então vocês conseguem ler também essa obra aqui numa tarde, tranquilamente. Eu não sei se tem disponível essa obra aqui em PDF. Eu sei que eu tive uma certa dificuldade para conseguir encontrar esse livro aqui na estante virtual, obviamente, porque ele não foi reeditado. Pelo menos eu não conheço nenhuma reedição mais recente aqui desta obra do Gilberto Freire. E aqui, dentre outras ideias geniais e interpretações absolutamente aguçadas a respeito da história do nosso país e do processo de formação do Brasil, o Gilberto Freire vai desenvolver uma tese que, no certo sentido, foi apresentada no Casagrande Senzala, mas que gerou até uma certa incompreensão, porque, como ela não era de fato o foco da obra Casagrande Senzala, então vários leitores dessa obra à época, né, na década de 1930, contestaram a interpretação que foi trazida pelo Gilberto Freire, dizendo que o Gilberto Freire interpretou o Brasil, o processo de formação do Brasil, à luz apenas daquela célula civilizacional que era a chamada civilização do açúcar, a civilização do engenho ali no agreste nordestino brasileiro. O Gilberto Freire ele responde a essas críticas, inclusive a partir da segunda edição do Casagrande Senzala, a gente já começa a ter, já ali antes do prefácio da obra, a gente já começa a ter a resposta do Gilberto Freire adicionada ao início da obra, demonstrando claramente que o Gilberto Freire tinha ali a sua explicação do porquê que ele tomou essa decisão de apresentar uma história do Brasil à luz, né, à lente do agreste nordestino. Então, o Gilberto Freire ele vai dizer que, seguindo, né, paralelo, convergindo com o que aconteceu com o processo de formação de Portugal e transformação, elevação de Portugal na grande potência marítima, lá, especialmente a partir do século XIV, o Gilberto Freire vai dizer que Portugal se transformou nesse grande império ultramarino por causa da inter-relação entre dois elementos. O elemento sedentário, o elemento da rotina e o elemento aventureiro. Então, para o Gilberto Freire, os grandes navegadores portugueses, os grandes missionários, os grandes desbravadores
eles representavam esse componente que é o componente da aventura, esse componente do desligamento telúrico, né? Esse componente do desligamento da sua terra, esse caráter cosmopolita que faz parte também dessa identidade luso-brasileira. E, para o Gilberto Freire, esse elemento ele dialogava e estava sempre, num certo sentido, construindo uma interface também com um elemento sedentário, que é o camponês, que é o pastor, que é o criador de ovelhas, que é aquele português que ficava lá produzindo o vinho do Porto, que ficava produzindo o queijo do Monte da Estrela, e por aí vai essa grande tradição culinária de Portugal. Então, para o Gilberto Freire, Portugal se tornou essa grande potência, esse grande império no século XIV e XV por conta de uma inter-relação ótima entre esses elementos. E nesse livro aqui, Uma Cultura Ameaçada, o Gilberto Freire vai desenvolver muito bem como que esses elementos também se fizeram presentes no processo de gestação da civilização brasileira, então da civilização luso-brasileira tropicalizada aqui no nosso país. Ao elemento aventureiro, o Gilberto Freire vai associar o grande bandeirante, né, o bandeirante paulista, que saiu ali do território de São Vicente e foi singrando todo o continente brasileiro a partir do século XVII. E como o elemento sedentário, o Gilberto Freire vai destacar, obviamente, essa civilização do açúcar, né? Essa civilização do engenho, essa microcélula formadora da brasilidade que conseguiu encontrar o seu apogeu justamente ali no período de início do século XVII. Então é uma obra fundamental para se entender o nosso país. Seguindo aqui, vamos continuar com o grande Gilberto Freire. Essa aqui é uma obra mais recente, como vocês podem ver, O Mundo que o Português Criou. Ele é um livro, eu acho que é da E-Realizações, né, que é aquela editora que tinha uma vinculação lá com o Olavo de Carvalho, mas nesse aspecto aqui o Olavo de Carvalho ele deu uma contribuição positiva para o país, né, porque ele foi uma das pessoas, digamos assim, no debate intelectual mais recente, que mais contribuiu para esse resgate, para essa reconciliação brasileira com a obra do grande Gilberto Freire. E aqui, na verdade, você tem um conjunto de ensaios que eles são colocados como se fossem uma obra unitária, porque existe, naturalmente, uma convergência temática aqui, todos estão falando sobre a grande civilização luso-brasileira. Mas o ensaio que eu recomendaria mais vivamente que vocês lessem é esse primeiro ensaio aqui, não sei se vai dar para ler. Cadê, ó? Aspectos da influência da mestiçagem sobre as relações sociais e de cultura entre portugueses e luso-descendentes. Então esse primeiro ensaio aqui, ele serve como um dos fundamentos para o desenvolvimento dessa tese que ficou conhecida como luso-tropicalismo, né? Como que a civilização luso-brasileira desenvolveu uma forma própria de organização social, uma forma própria de organização política e uma forma própria de entender o mundo, de entender a realidade que seria comum a todas as latitudes do planeta que foram tocadas civilizacionalmente pela mão portuguesa, pela mão lusitana. Então, quem quer entender o que é o luso-tropicalismo, quem quer entender o que é essa visão da luso-tropicalidade, eu recomendo vivamente que faça a leitura dessa obra e mais especificamente desse primeiro ensaio aí sobre a mestiçagem, que é uma característica fundamental do povo brasileiro. Vamos seguir agora, e a gente vai continuar falando sobre lusitanidade, mas rearticulando essa lusitanidade do ponto de vista da latitude aqui no nosso país para a região da Amazônia. Essa obra aqui que eu vou indicar para vocês, a Amazônia que os portugueses revelaram, do grande Arthur César Ferreira Reis. Então aqui, o Arthur César Ferreira Reis, ele vai apresentar uma tese que depois vai ser desenvolvida por outros autores, inclusive alguns que eu vou... O livro está se desintegrando aqui, eu estou folheando e está se desintegrando aqui completamente. É um problema que a gente tem no nosso país, porque essas grandes obras, infelizmente, elas não são reeditadas, né? Então a gente tem que lidar com essas obras antigas. Então tem livro aqui, por exemplo, na hora que eu vou ler, quase tem que tomar um antialérgico para poder aguentar, né? Tanto mofo. Mas
Um capítulo que eu recomendo vivamente a leitura é esse aqui, ó, o realismo português no descobrimento e na exploração da Amazônia, em que o grande Ferreira Reis ele vai falar sobre como que os portugueses conseguiram, de uma forma muito inteligente, defender o território da Amazônia, especialmente após essa invasão que aconteceu durante o período de unificação, né, em 1580 e 1640, de unificação das coroas portuguesa e espanhola, como que os portugueses adentraram para além dos limites do Tratado de Tordesilhas e depois, consequentemente, conseguiram defender essa região da Amazônia dos ataques que eram realizados por franceses, por ingleses, por holandeses, por belgas, por espanhóis e por aí vai. Então é uma obra fundamental para se entender o que é a brasilidade na Amazônia, o que é um tema muito importante hoje em dia, porque cada vez mais ganha mais difusão no debate acadêmico, e até no certo sentido no debate midiático contemporâneo, essa visão completamente estapafúrdia de que apenas os indígenas habitaram historicamente a região da Amazônia. A região da Amazônia, como todas as regiões do nosso país, ela foi construída a partir desse encontro que foi liderado, em todos os casos, pelo elemento, pela franja lusitana, pela franja portuguesa, mas que assambarcou tanto o elemento africano quanto o elemento indígena. Então isso aqui é um antídoto para esse veneno, para essa toxicidade narrativa que existe hoje em dia de dizer que o Brasil inteiro é terra indígena, especialmente a região da Amazônia. Outro grande pensador fundamental para poder se entender a Amazônia é o grande Leandro Tocantins, que é um amazônida, assim como o Arthur César Ferreira Reis. O Arthur César Ferreira Reis, inclusive, ele chegou a ser governador do estado do Amazonas. E aqui, nesta obra do Leandro Tocantins, a gente vai ter a apresentação de uma ideia, que é uma ideia que eu acho absolutamente genial, que é aquilo que o Leandro Tocantins vai chamar de a civilização da borracha. Então, enquanto o Arthur César Ferreira Reis ele vai falar sobre esse primeiro processo de gestação civilizacional da Amazônia durante o século XVII, com as entradas portuguesas, lá com Bento Parente, com Pedro Teixeira, com Luís de Vasconcelos, com os jesuítas, né, que se estabeleceram ali no estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1648, então 1650 e pouco. E enquanto o Arthur César Ferreira Reis vai falar sobre esse momento, o Leandro Tocantins ele vai falar mais detidamente sobre o que foi o grande boom da borracha e como que esse boom da borracha ele serviu como uma espécie de uma força motriz que atraiu segmentos da população brasileira, especialmente nordestinos, cearenses, naquele período, para a região amazônica, e como que essa atração de brasilidade serviu como uma força construtora do ponto de vista civilizacional da brasilidade na Amazônia brasileira. Outra obra fundamental para se compreender, e já falando do século XX, para se compreender a Amazônia brasileira, é do grande Djalma Batista, o Complexo da Amazônia, em que ele vai falar não apenas sobre os interesses imperialistas na Amazônia brasileira, mas principalmente sobre as diferentes tentativas de desenvolvimento econômico que foram levadas a cabo em diferentes momentos da história política do nosso país. Ele vai falar mais detidamente, inclusive, sobre a Sudã, o que foi a Sudã, o que foi o Banco da Amazônia, o que foi o Radan. Então você vai ter aqui uma análise que é uma análise mais de caráter político-institucional econômico a respeito do processo de formação, de desenvolvimento da Amazônia. Ele vai falar bastante também sobre os problemas dessas iniciativas e por que ainda hoje a Amazônia se encontra nesse estado de subdesenvolvimento, sendo, obviamente, a região mais pobre, de longe a região mais pobre do nosso país, e também por que ela se encontra nesse estado de desintegração com o restante do continente brasileiro. E, finalmente, para a gente fechar essa nossa parte sobre a Amazônia, que tem um clássico, é um verdadeiro vade-mecum do ponto de vista da rapina, do imperialismo estrangeiro sobre a Amazônia, que é o livro Máfia Verde, do grande professor
Lourenço Carrasco, uma verdadeira bíblia, como eu falei, um vade-mecum a respeito da utilização dessa arma institucional, que são as ONGs indigenistas e ambientalistas, como uma força, uma ponta de lança política para a intervenção estrangeira sobre a Amazônia. O professor Lourenço ele não vai se deter apenas em listar, em documentar a ação dessas ONGs, mas ele vai apresentar aqui uma grande revisão do ponto de vista do processo, inclusive, de construção, do processo de fermentação intelectual, da visão antropológica que orienta a ação dessas ONGs e como que, através da intervenção de potências estrangeiras, especialmente da França e da Inglaterra, foi se desenvolvendo uma visão antropológica que hoje em dia é hegemônica dentro dessa área da antropologia e do pensamento ambientalista e por aí vai, que é absolutamente deletéria em relação aos interesses brasileiros. Então o professor ele faz aqui, na verdade, um apanhado muito amplo, muito aprofundado a respeito do problema. Ele vai estabelecer diálogos, por exemplo, com o que foi a questão Mapuche no Chile, na Argentina. É uma obra fundamental, não vou ficar dando spoiler aqui não. Comprem, Máfia Verde. Inclusive eu tenho que conseguir me articular aqui para trazer o professor Lourenço Carrasco aqui no canal, né? Um grande amigo aí, um mexicano com um frondoso espírito brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre história do Brasil, tá? Então a gente vai começar aqui com uma indicação de um autor que muito em breve vai ter um vídeo aqui dedicado a ele, que é o grande Vicente Licínio Cardoso, essa obra aqui é a margem da história do Brasil. Curiosidade em relação ao Vicente Cardoso. Esse camarada aqui ele foi prefeito da minha cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que em 1916, se não me falha a memória, Vicente Licínio Cardoso, um dos grandes intelectuais brasileiros ali, desse período de transição da República Velha para a Era Vargas, ele foi prefeito aqui da minha cidade. Então, um motivo de orgulho aqui para São Gonçalo, que via de regra é conhecido ou por favela, ou por aparecer naqueles programas lá do NGB News do YouTube, ou então por exportar filhos como o Seu Jorge, como o Carioca do Pânico, Juliana Paz, e por aí vai. Aqui, falando da obra especificamente dele, né, o Vicente Licínio Cardoso, ele apresenta algumas teses que são teses muito inteligentes de interpretação do processo de desenvolvimento histórico do nosso país. Eu destacaria duas teses. A primeira dessas teses, que num certo sentido ela foi esposada até pelo grande Darcy Ribeiro, naquele livro dele, O Povo Brasileiro, com algumas modificações, é a tese de que o Rio São Francisco serviu como grande liame de unificação do norte e do sul do país. Darcy Ribeiro ele verbalizou isso dizendo que Minas Gerais foi o nó que unificou o país, mas ele também fala no Povo Brasileiro muito sobre o Rio São Francisco. E foi graças a essa interpretação do Vicente Licínio Cardoso, ele aqui, que hoje em dia o Rio São Francisco é conhecido como o Rio da Unidade Nacional, né? Porque o Vicente Licínio entendeu que foi graças a esse fluxo e contrafluxo de pessoas do norte para o sul, especialmente os entristas que saíam ali pelo Vale do São Francisco, saíam de Pernambuco, saíam do Piauí, como lá o Domingos Jorge Velho, Domingos Sertão, como o Domingos Sertão, que saiu do Piauí, descendo ali para o Vale do São Francisco, na Bahia. E, em contrapartida, você tinha também os bandeirantes, que subiam ali pelo Rio São Francisco, que foram documentados, inclusive, o Vicente Licínio fala muito sobre isso aqui no livro, pelo grande Euclides da Cunha, né, que via ali no Vale do São Francisco justamente esse berço da unidade étnica e da unidade cultural do nosso país. Então, se hoje em dia o Rio São Francisco é compreendido como um rio da unificação da unidade nacional, isso se deve muito à obra do Vicente Licínio Cardoso, que eu recomendo que vocês leiam, uma obra historiográfica muito importante. Outra obra muito importante, essa aqui para poder entender um período central na história do Brasil, que é a República Velha, é História da República com o José Maria Belo, que eu já mencionei aqui numa obra anterior, na Inteligência do Brasil. Então aqui, o José Maria Belo,
ele vai falar sobre todo o processo histórico, político, de organização da República Velha. Agora, tem um elemento aqui que eu acho que é muito interessante nessa obra do José Maria Bello, que é a interpretação que ele faz a respeito do processo de transição do segundo reinado, né, do período monárquico, para a República Velha, porque ele tem a capacidade de olhar para essa transição diferente da grande maioria dos historiadores, que tem quase sempre uma interpretação economicista, que identificam, né, criam uma identidade, identificam a abolição com o final do regime monárquico. O José Maria Bello, ele obviamente considera esse elemento de organização do trabalho como um dos fatores importantes, mas também ele considera uma série de outros fatores. O esvaziamento dos partidos políticos do período monárquico, depois da conciliação de 1853, processo de descentralização política que começou a ser capitaneado por algumas das províncias do país, com o enfraquecimento da figura do imperador, especialmente o Rio Grande do Sul, São Paulo e, na visão aqui do José Maria Bello, Pernambuco. Então, ele vai tratar sobre esse processo de transição da monarquia para a República Velha à luz de um prisma muito amplo, muito mais rico do que, via de regra, a interpretação economiqueira de caráter marxista. E, para poder apresentar para vocês o que é a primeira escolha em História do Brasil, eu trago essa obra aqui do Hélio Viana. Eu sempre falo que tem 4 historiadores fundamentais para a gente poder entender a história do nosso país. Historiadores que a gente não pode deixar de lado. Que é o Oliveira Lima, que é o Pandiá Calógeras, que é o José Honório Rodrigues, e também o Hélio Viana. Nesse caso, se eu tivesse que escolher uma obra apenas para poder recomendar, né? Eu só tenho tempo para poder ler um livro de História do Brasil. Eu recomendaria essa obra aqui, História do Brasil, do Hélio Viana, que vai se estender até o período de transição do Estado Novo, que vai pegar lá desde a Revolução do Mestre de Avis, desde o processo de formação de Portugal como um império que singrou e conquistou os mares, até a transição do Estado Novo para a chamada Segunda República Brasileira. E para a gente poder terminar, já que estamos falando de Estado Novo, eu tenho que recomendar para vocês, né? São 3 livros, mas eu vou tratar como se fosse um livro só. Tenho que recomendar para vocês a melhor obra a respeito do Estado Novo e da Era Vargas como um todo, que é aqui do José Augusto Ribeiro, A Era Vargas. Tem aqui o primeiro livro, o segundo livro e o terceiro livro. Esse aqui, inclusive, ele está num plástico aqui, porque a outra versão que eu tinha emprestei, e sabe como é que é emprestar livro, né? É um problema sério. Deixa, inclusive, aqui um recado, nada amigo para a pessoa que surrupiou o meu volume 3 aqui da Era Vargas, do José Augusto Ribeiro. Então, o José Augusto Ribeiro, além de ele apresentar uma documentação absolutamente sobeja, musculosa a respeito do período, ele também traz uma interpretação, né, a explicitação do significado político, cultural, histórico da Era Vargas, que eu considero a mais correta, que eu considero a mais certeira. Por isso que, apesar de termos várias obras, vários livros que se dedicam a esse momento histórico, eu sempre, quando me pedem uma sugestão, sugiro aqui o grande José Augusto Ribeiro. Vamos lá, já perdi a conta aqui. Eu sei que tem 24 obras aqui como um todo, mas eu já perdi a conta sobre em que número nós estamos. Falar agora sobre institucionalidade política, algumas indicações. A primeira delas, essa grande obra, vocês veem também que já está toda mixuriada aqui, que é o Rio Grande do Sul e as suas instituições governamentais, do grande Raimundo de Monte Arraes, um cearense que compreendeu como ninguém o processo de organização política do Rio Grande do Sul, especialmente após a Constituição, tanto a Constituição brasileira de 1891 quanto a Constituição gaúcha, que eu acho que é de 1890, se não me falha a memória. Dentre outros pontos aqui, o Monte Arraes faz uma análise que é muito minuciosa, muito detalhada, mas ele apresenta uma tese, que eu acho que é o ponto alto aqui da obra, sem querer dar spoiler, que diz que
o modelo institucional de organização do Rio Grande do Sul serviu como uma espécie de ponte entre a República Velha, aquele federalismo radicalizado, fragmentador, ultraliberal, que servia como fio-guia institucional da República Velha, e a tentativa de construção institucional e política que foi realizada durante o Estado Novo. Então, a organização institucional política, seguindo esse modelo federalista lá do Borges de Medeiros e do Júlio de Castilhos, mas com uma força, uma liderança do elemento caudilhesco, da figura personalista, de uma liderança política forte, provincial, e também com a introdução de uma política social inspirada na doutrina social da Igreja, serve ali como uma espécie de uma ponte, serve ali como um andaime que vai levar o Brasil como um todo, da República Velha até o Estado Novo, até Era Vargas. Outra obra fundamental, essa daqui, tem um vídeo aqui sobre Oliveira Viana, que eu baseio praticamente todo ele nessa obra, que é o Problemas de Organização e Problemas de Direção. Isso aqui também é um livrinho, é póstumo, né? Foi publicado depois da morte do Francisco José de Oliveira Viana. E nessa obra, basicamente, a gente tem a argumentação mais tenaz, a argumentação mais bem acabada contra a implementação do modelo de organização política e econômica liberal no nosso país. Oliveira Viana vai apresentar aqui argumentos de ordem histórica, de ordem cultural, de ordem do que ele vai chamar de psicologia social, né? Um modo de ver e de pensar o mundo inerente ao brasileiro, demonstrando de uma maneira definitiva como que o liberalismo que foi implementado, especialmente na República Velha, ele foi corrosivo, ele foi destrutivo para o nosso país. Além disso, o Oliveira Viana também vai fazer aqui uma apologia à centralização política e aquilo que ele chama de pensamento grupalista, né? Que é uma visão coletivista, que é uma visão supra-individualista de organização da sociedade, que é, de fato, uma visão civilizada, né? Não essa barbárie, essa selva que é o individualismo liberal. Aqui, finalmente, estamos chegando aqui no final da nossa caminhada, do nosso itinerário aqui de revisões. Eu apresento a vocês essa obra que também está bem acabada, é mais um dos papiros, que é Aspectos e Perspectivas da Economia Nacional, do Luiz Hollenberg, também um outro grande intelectual do período do Estado Novo. E essa obra aqui ela é interessante, por quê? Porque ela vai, num primeiro momento, na sua primeira parte, apresentar uma espécie de uma revisão histórica do processo de desenvolvimento político e econômico de organização do trabalho no nosso país, lá desde o período colonial, passando pela crise, pela independência, pela monarquia, pela República Velha e por aí vai. E ele também vai falar sobre o processo de desenvolvimento que foi iniciado com a Revolução de 1930. Então é uma obra fundamental para poder se entender a história do nosso país e como que nós chegamos até onde nós chegamos e quais foram os erros que foram cometidos ao longo das últimas décadas. Agora, duas obras fundamentais para entendermos a construção e a fundação, no certo sentido, do nosso país, que falam sobre o grande José Bonifácio. Primeiro aqui é um livro de caráter mais biográfico, que é O Homem que Inventou o Brasil, do grande Geraldo Lino, que tem um prefácio, inclusive, aqui do Aldo Rebelo, prefácio intitulado A Atualidade do Patriarca. Não sei se dá para ver aí, calma aí, A Atualidade do Patriarca. Esse livro aqui está disponível na editora Capax Day, tá? Que é a editora que é presidida, inclusive, pelo professor Lourenço Carrasco, e que nessa obra especificamente, o Geraldo Lino ele vai contando momentos importantes na trajetória de vida biográfica do José Bonifácio e vai articulando, associando esses momentos com uma série de pontuações a respeito da história do Brasil como um todo e também vai costurando esses momentos da biografia do Bonifácio com questões que são questões prementes a respeito do nosso país ainda hoje. Então ele vai fazendo essa costura entre o passado e a vida do Bonifácio e como que o pensamento dele ainda é extremamente atual
a atualidade do pensamento do patriarca da nossa independência, talvez um dos homens mais importantes na salvaguarda da unidade do nosso país. E como estamos falando aqui de José Bonifácio, depois que nós atravessarmos a sua biografia, né, a sua história de vida, eu recomendo também que vocês leiam esse livrinho intitulado Projetos para o Brasil, que na verdade são vários escritos, várias resenhas do José Bonifácio tratando sobre diferentes temas. Então aqui ele vai fazer uma crítica sobre o primeiro reinado, né, o reinado de Dom Pedro I. Ele vai falar de uma maneira muito aberta a respeito da necessidade de integração étnico-racial do nosso país. Ele vai fazer uma defesa da abolição da escravidão ainda naquele momento, no início do século XIX. Ele vai falar sobre a importância do desenvolvimento de o que ele chamava à época de um projeto de reforma agrária, né, que seria fundamental não apenas libertar os escravos, mas oferecer também para esses escravos alforriados, esses escravos libertos, condições para que eles pudessem também contribuir com o desenvolvimento do país como um todo. Ele vai falar sobre um projeto de educação, ele vai falar sobre a importância da língua portuguesa na unidade do país. Ou seja, é uma obra de um estadista, de um grande pensador, e que, apesar de ter algumas ideias ali que são relativamente datadas, de modo geral, apresenta um esboço de um projeto de país que, em muitos aspectos, ainda pode ser, com a devida atualização, incorporado a um projeto de construção nacional contemporâneo. Finalmente estamos chegando ao fim aqui. Duas obras do grande general Carlos de Meira Matos. Aqui, Brasil, Geopolítica e Destino. Essa obra talvez seja a apresentação mais bem acabada de uma teoria de Brasil potência. Então aqui o general Carlos de Meira Matos ele vai apresentar as razões por que nós devemos olhar para o nosso país como uma potencial, aqui com perdão do pleonasmo, né, uma potencial potência geopolítica no tabuleiro internacional. Além disso, outra obra aqui, outra indicação do general Carlos de Meira Matos é uma geopolítica pan-amazônica, também uma obra fundamental para se entender a integração da Amazônia como um projeto geopolítico, não apenas fundamental para a integração do Brasil como um todo, mas também fundamental para a integração do subcontinente americano, né, da América do Sul como um todo. Inclusive, uma das ideias que é esposada aqui pelo general nesta obra, que é muito interessante, é o entendimento desse processo de integração da Amazônia como uma espécie de uma vanguarda, um vetor de vanguarda do processo de integração do continente, do subcontinente da América do Sul como um todo. Então ele vai falar ali sobre a integração amazônica e andina, né, que são justamente esses cinturões, esses trechos territoriais que ainda são pouco antropizados aqui no nosso subcontinente. Então ele vai atribuir ao Brasil, muito corretamente, uma posição de liderança nesse processo de integração do subcontinente, entendendo a integração da Amazônia como um primeiro passo para integrar toda a América do Sul sob a batuta do nosso país. Finalmente, para nós terminarmos, nós temos aqui a privataria tucana. Então a gente passou por todas esses diferentes pontos que devem ser percorridos para a gente poder entender o processo de formação, de construção histórica do nosso país. E, por fim, a gente tem uma obra aqui que vai servir para que a gente possa entender o processo de degradação econômica, política e cultural do Brasil ao longo das últimas décadas, especialmente a partir da década de 1990. Então aqui nós temos uma obra em que o Amaury Ribeiro Júnior ele vai documentar o que ele chama de privataria tucana. Privataria é uma mistura de privatização com pirataria, com rapinagem, com roubalheira. E ele vai demonstrar claramente como que todo esse processo de doação onerosa, ou seja, que a gente pagou para doar
boa parte do patrimônio que foi construído ao longo de todo o século XX, a Vale do Rio Doce, toda a estrutura de telecomunicações do nosso país, como que essa doação onerosa ela teve como combustível fundamental a corrupção, a roubalheira, essa degradação moral que precedeu a degradação política e que serviu como base fundamental para todo esse processo de degradação que nós estamos experienciando aí ao longo das últimas décadas. Então é uma obra essencial, fundamental para a gente poder compreender essa queda, essa grande queda civilizacional que o nosso país tem experienciado aí ao longo dos últimos anos. Então, temos aqui quase uma hora de vídeo, então deixo para vocês essas indicações de leitura e sugiro que vocês adquiram essas obras. Algumas delas têm disponível em e-book, então quem não quiser comprar o livro físico pode adquirir essas obras em e-book. Eu vou ver se eu coloco aqui na descrição do vídeo, inclusive, os links para que vocês possam adquirir essas obras, ou na estante virtual, ou na Amazon, na plataforma da Amazon, ou até no caso específico das obras aqui do Lourenço Carrasco e do Geraldo Lino, no site da editora Capax Day. Então é isso, pessoal. Deixo aqui as minhas indicações de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário se vocês também têm alguma outra sugestão de leitura, algum outro livro desconhecido que vocês acham que deveria ter entrado aqui na nossa lista. Deixa aí a sua curtida e deixa aí o seu comentário. E para poder finalizar, desejo a todos vocês um excelente ano de 2024. Que vocês iniciem o ano vindouro com muita saúde, com muita paz, com muita alegria. Estes são os votos aqui, não apenas do meu canal, mas de toda a minha família para a família de vocês. Tenham um excelente final de 2023 e um excelente início de 2024. Que para o nosso país o ano de 2024 seja um ano de esperança, seja um ano de um início de virada para um caminho que seja um caminho mais virtuoso, né? Que seja uma espécie de um freio de arrumação, um 180 nessa trajetória de destruição que infelizmente nós temos percorrido ao longo das últimas décadas. Então era isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Como sempre, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso aqui, ó, Brasil e feliz 2024.